Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal do Bastidores. Meu nome é César Marink. Estamos também no Facebook, Instagram, TikTok também recentemente. Agora aqui no canal do YouTube vamos analisar o grupo C da Série C, grupo que tem os componentes com Volta Redonda, Paysandu, Botafogo da Paraíba e Amazonas. Esses jogos começam hoje desse grupo. Ontem já tivemos a vitória do Brusque 2-1 contra o São José, jogando no Rio Grande do Sul no grupo B, pelo grupo B, mas agora vamos analisar o grupo C, o grupo do Papão. O Papão que vai estrear logo mais às 17 horas contra o Volta Redonda, e é justamente desse adversário que eu quero falar. Para mim, os dois favoritos a conseguir o acesso nesse grupo C são Volta Redonda e Paysandu. Os dois vivem melhores momentos que o Amazonas e Botafogo da Paraíba. Então, isso que vamos tratar um pouquinho nesse vídeo. Antes de começarmos de fato, por favor, se inscrevam no canal, deem like, é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que vocês estão gostando desse conteúdo. É um projeto novo, o Bastidores já existe há bastante tempo no Facebook, temos quase 45 mil seguidores, mas aqui no YouTube é um novo mercado, é um novo projeto, então estamos iniciando. Aos poucos vamos colocar um cenário, melhorar a tecnologia com microfone, melhores microfones e tudo mais. Então, é um projeto meio embrionário ainda, mas o pontapé já foi dado. Vamos lá. Então, como eu disse, se vocês gostarem, deem like nesse vídeo. Vamos direto ao que interessa agora. O Volta Redonda, o adversário do Paysandu hoje, é o adversário mais difícil do grupo. Para mim, é o que joga o melhor futebol. Por mais que tenha classificado em segundo lugar, geral, atrás apenas do Operário, o Volta Redonda, para mim, joga o melhor futebol para se ver. Nos últimos 3 meses, só uma derrota, que foi para o clube do Remo, né? No Mangueirão, por 2-1. O Volta Redonda tem o melhor ataque da competição, uma média de quase 2 gols por jogo, um ataque muito ofensivo, formado por Ítalo e Douglas Esquilo, uma dupla de ataque muito forte. Ítalo é o artilheiro do campeonato, já tinha sido um artilheiro lá no Amazonas ano passado na Série D, e agora também artilheiro da Série C, ou seja, o jogador já vai ganhando mais taxa, ganhando mais carimbo para conseguir talvez uma transferência no final da temporada para um clube de uma divisão superior. Então, um ataque muito forte. Tem o Rafinha na lateral direito, substituindo o Wellington Silva, aquele ex-clube do Remo. Rafinha foi eleito o melhor lateral do Campeonato Baiano esse ano. Então, um lateral que agride muito, ataca muito, cruza muito. Então, o Volta Redonda é um time muito ofensivo. A diferença dele, para mim, para o Operário, o Operário ele se preocupa muito com a defesa, né? Tanto é que tem uma média absurda de quase um gol sofrido a cada 2 jogos. Então o Operário ele ataca quando dá, se preocupa muito com o sistema ofensivo. Volta Redonda não. Ele leva mais gols, mas ele faz mais gols também. Ele vai sempre para o ataque, um ataque muito veloz. E é nisso que o Paysandu tem que se preocupar no jogo de logo mais. O Paysandu vai ter que partir para cima, porque joga em casa. Então, nesse quadrangular, você é praticamente obrigado a vencer seus 3 jogos em casa para tentar a classificação. Então, já vai pegar o adversário mais difícil do grupo logo na estreia. Então o Paysandu vai partir para cima, só que tem que ter cuidado, tem que ter uma organização do seu sistema defensivo, porque o Volta Redonda, ele explora muito essa questão da velocidade, dos buracos que o adversário dá. Então, considero o Volta Redonda o adversário mais difícil e, como eu disse, ele e o Paysandu, para mim, vão conseguir o acesso. Os dois clubes que vivem melhores momentos dentre os 4 componentes do grupo. O Paysandu também consegue o acesso para mim. Depois da chegada do treinador Hélio dos Anjos, tudo mudou, né? A equipe do Paysandu agora apresenta as mesmas deficiências técnicas, né? Tem alguns jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Paysandu, mas isso não vai mudar, isso não é culpa do treinador, não foi o treinador que montou esse elenco. Mas o Hélio dos Anjos, depois da sua entrada, organizou mais a equipe joga melhor entre linhas, joga mais compactado, os jogadores sabem melhores o que as suas funções dentro de campo, e isso facilitou muito o trabalho do Paysandu, do treinador, e os resultados começaram a vir. Vai lembrar que o Paysandu corria sério risco, isso aí, né, demagogia falar, corria sério risco de ser rebaixado da Série D. Estava brigando para não ser rebaixado da Série D. Depois da entrada do treinador Hélio dos Anjos, tudo mudou. O Paysandu conseguiu a sua classificação até com uma rodada de antecedência e entra e vive um bom momento. E tem o Mário Sérgio, para mim, as 2 melhores contratações da temporada do Paysandu, o Hélio dos Anjos e Mário Sérgio. Mário Sérgio é um diferencial nesse ataque bicolor. Para os jogos de logo mais contra o Volta Redonda, apenas o Paulão, que está de fora do restante da Série C, e o lateral esquerdo, Eltinho, são desfalques da equipe, ou seja, a base, o time titular e praticamente todos os jogadores estão à disposição do treinador Hélio dos Anjos.
Então o Paysandu jogando de uma maneira, dessa maneira que está jogando, mais organizada, você percebe uma transição ofensiva com mais qualidade, de maneira mais organizada também. Isso faz alguns jogadores renderem, como o próprio Robinho. Robinho já é um meio-campo veterano, é um meio-campo que não vinha jogando bem. Eu não vou falar que ele agora está jogando o que já jogou, o seu auge, não, porque já é um jogador de 35 anos, mas não estava rendendo. Ele começa a render um pouco mais quando a equipe joga de maneira organizada. E para ele render, ele precisa que a equipe esteja mais organizada. Porque não é que o jogador vai ficar correndo o jogo todo, armando o jogo todo. Então, assim, fora da bola parada, ele pode render de outra maneira. E agora o quadrangular final. Espero que todos os jogadores rendam bem e que o Paysandu consiga o acesso. Eu acredito realmente que o Paysandu é um dos dois favoritos do grupo a conseguir esse acesso à Série B. Por que não o Botafogo da Paraíba e o Amazonas? Botafogo paraibano, ele entrou na Série C para não ser rebaixado, né? O Botafogo paraibano foi eliminado na pré-Copa do Nordeste por Santa Cruz. Santa Cruz que na Série D não conseguiu sequer classificar para a segunda fase. Foi eliminado na semifinal do Campeonato Paraibano por Souza, tomando de 5-1. Então, ele entra nessa Série C precisando dar alguma resposta e o objetivo era não cair. Mudou o treinador, vieram contratados 15 jogadores, inclusive agora para a reta final, alguns jogadores do Retrô foram contratados também. Então, o Botafogo da Paraíba acabou surpreendendo com essa classificação pelo que viveu no primeiro semestre. Mas é uma equipe que não tem grande estrela, é uma equipe que tem dificuldades de criação. Tem o Renatinho no meio-campo, que é uma válvula um pouco mais criativa desse meio-campo botafoguense, mas mesmo assim é praticamente um carregador de piano de ideias. É um time que não tem estrelas, é um time que joga muito coletivo e podemos destacar o seu maior destaque mesmo é o goleiro Mota. Mota, ex-Paysandu. Ele deu muitos pontos para a equipe do Botafogo, então o Mota seria a grande estrela da equipe botafoguense. O Botafogo da Paraíba, nos últimos 4 jogos, não venceu nenhum. Vive um momento um pouquinho complicado, mas agora é o quadrangular final, né? Um outro campeonato. Mas não colocaria o Botafogo da Paraíba brigando ou conseguindo acesso. Brigar vai brigar, mas não conseguindo acesso, coloca em terceiro lugar. Colocaria o Volta Redonda em primeiro no grupo, Paysandu em segundo, Botafogo em terceiro e o último colocado, a equipe do Amazonas. O Amazonas que começou com tudo o Campeonato Brasileiro da Série C, chegou a liderar durante várias rodadas, isolado, o Sassá artilheiro da competição. Só que caiu, né? Caiu muito de produção, muitos jogadores lesionaram. O Amazonas tem vários jogadores que passaram pelo futebol paraense, né? Como o Júlio Rushi, como o Hermel, como o Jimenez, que jogou no primeiro semestre pelo Paysandu. Então, vários jogadores atuaram no futebol paraense. Considero a equipe do Amazonas que vai acabar ficando em último do grupo, né? Tudo pode acontecer, mas creio que não colocarei ele com acesso. O Amazonas nos últimos 8 jogos venceu apenas 2, sendo que uma dessas vitórias foi na última rodada contra o CSA em casa. O CSA já em crise interna, já eliminado de tudo, não subia nem descia. Então, assim, uma vitória protocolar da equipe do Amazonas, por assim dizer. O Amazonas joga de maneira muito física, tenta explorar muito bola na área para o Sassá que é o artilheiro da competição, e até isso atrapalhou a equipe amazonense também, essa questão do Sassá sair, não sair, sair, não sair, e no final acabar ficando, né, que ele tinha uma transferência para o exterior mais ou menos acertada, acabou não dando certo. Isso também prejudicou a equipe do Amazonas. O Amazonas, que é uma equipe física, é uma equipe que vai tentar explorar justamente essa presença de área do Sassá, bolas cruzadas, mas é uma equipe que eu considero que não vai brigar, vai brigar pelo acesso, é lógico, mas não vai conseguir esse acesso. E vai lembrar uma curiosidade, a equipe do Amazonas não venceu nenhum jogo dos classificados no G8, ou seja, todas as 8 equipes que foram para o quadrangular final, o Amazonas não venceu nenhuma delas. Então, ou seja, não venceu nenhum jogo das melhores equipes, jogando em casa, jogando fora, não conseguiu a vitória. E outra curiosidade sobre o Botafogo da Paraíba também, que eu acabei não mencionando, é a equipe, a zaga da equipe, a defesa da equipe é muito falha, principalmente nas bolas aéreas, né? Toma muitos gols de bolas aéreas, falha muito nas bolas aéreas, e o Paysandu pode se aproveitar disso com o Mário Sérgio na frente, como Volta Redonda também, com o artilheiro Ítalo lá na frente. É isso, amigos. Então eu colocaria Volta Redonda, Paysandu conseguindo acesso, Botafogo da Paraíba e Amazonas não conseguindo. Essa é uma pequena análise desse grupo C. Logo mais já teremos jogos, já teremos vídeo aqui no canal. Como eu disse, é um projeto, é um piloto ainda, depois tudo vai mudar, vai ter cenário,
vai ter melhores equipamentos, mas enfim. É o pontapé inicial já que eu queria dar e passar isso para vocês. E desse grupo, o que vocês acham? Quem que vocês acham que vão conseguir a classificação? Volta Redonda, Paysandu, Botafogo da Paraíba ou Amazonas? É isso, amigos. Até o próximo vídeo.